Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempo determinado, e para dia e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, que voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziam conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e réptil, e besta fera, e a terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e se mova sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto de árvore e que dá semente, e ser-vos-ão para mantimento,
E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda erva verde lhes será por mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Graças ao bom Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus criou os céus, criou a terra, simplesmente, e tudo que nela há, simplesmente com uma palavra. Ele dizia, haja, e acontecia. Ele não precisou da fé de ninguém para poder de alguém dizer amém, para que houvesse a existência, pois ele tem todo o poder de fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser e quando ele quiser. Ele disse, haja, e houve. E ele viu que tudo que ele fez foi bom. Mas nós, seres humanos, fomos feitos diferente. Fomos feitos pela própria mão do Criador. A imagem dele, a semelhança dele, parecidos com ele. E nas nossas narinas existe o fôlego de vida que foi ele que soprou na narina de Adão. E até hoje esse ar está no nosso pulmão. A própria vida é o Senhor em nós. Então sejamos gratos por essa maravilha que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Ele nos criou. Com a própria mão o Senhor nos criou, soprou nas nossas narinas o próprio ar, a própria vida, o fôlego. E hoje nós estamos aqui, a perfeição, a imagem dele. Sejamos mais gratos e obedeçamos o nosso Pai, porque ele nos fez e ele é o nosso Pai. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.